Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nete. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu falo a respeito de sistemas de RPG de mesa, onde trabalho passo a passo a dinâmica, o mecanismo, o funcionamento desses sistemas. Se você curte RPG de mesa e está interessado em aprender novos sistemas, fica aqui, que depois da vinheta a gente começa. E aí, preparado para o vídeo de hoje? Pois vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos continuar estudando o sistema de RPG da editora Daimon, o sistema Daimon. Ele é um sistema que foi desenvolvido para ambientar campanhas de terror sobrenatural, tá certo? Então, ele já é um sistema mais realista, um sistema mais voltado para histórias de terror, né? Onde há anjos, demônios, vampiros, tá certo? Ele é um sistema brasileiro, escrito pelo escritor Marcelo Deodébio, editado pela editora de mesmo nome, editora Daimon, e ele é um sistema muito interessante, né? Um sistema, assim, que eu particularmente gosto muito. Eu já venho, através de outros vídeos, falando do sistema Daimon, né? A gente já praticamente destrinchou o sistema quase todo. Se você não viu os vídeos anteriores, não se preocupe, eu deixei aqui no card o link para que você possa ir lá na playlist e possa conhecer todo o sistema Daimon passo a passo e ver também os outros sistemas, né, de RPG que tem lá à sua disposição. Hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do sistema Daimon, falando a respeito das regras de experiência. Isso, aquilo que você precisa fazer para poder ganhar experiência e como essa experiência pode ser utilizada no sistema Daimon para aperfeiçoar o seu personagem. Vamos lá, então? Vem comigo. Pois bem, vamos falar a respeito de experiência. Como todo RPG, né? A experiência, ela é um dos pontos mais importantes de toda aventura, porque é naquele momento onde você recebe o reconhecimento por uma boa interpretação de personagem, o reconhecimento por ter colaborado na construção de uma boa história. É também no momento da experiência que você colhe os frutos, né, daquela interpretação que você fez, você colhe os frutos das ações que você realizou durante a sua campanha. Quando se trata de uma campanha de RPG de horror, você fica feliz se pelo menos você chegar ao final da sua aventura com vida, né? Então, essas aventuras essas experiências de terror são aquelas experiências onde o importante, né, o mais importante é sobreviver, né? Sobreviver é o ponto no auge, né? Então, muitas vezes, muitos personagens chegam a morrer durante a aventura, ou eles são aprisionados por seres de outros planos, seres, criaturas, ou são transformados em seres sobrenaturais, né? Muitas outras coisas podem acontecer, mas se você termina a aventura com vida, nesse tipo de cenário, você já se dá por, assim, vitorioso, por ter concluído, né, uma boa trajetória para o seu personagem, né? No entanto, né, você não vai jogar apenas pensando em sobreviver. Quando você joga uma campanha de RPG, independente de qual seja o cenário, você vai sim pensar nas possíveis recompensas, né, que o seu personagem ele pode adquirir. Afinal de contas, ele vai ter que resistir, né, a ataque de anjos, de templários, de demônios, de vampiros, né? Então, é de se imaginar que ele vá colher, né, assim, algum fruto por isso, tá? Então, esse sistema de recompensas é o que a gente chama em RPG de mesa de experiência, né? Então, sempre que uma aventura ou um conjunto de aventuras, que é o que a gente chama de campanha, chegar ao seu final, cada participante, cada personagem, ele deve receber a sua experiência, né? E ele deve utilizar essa experiência
para aumentar os seus níveis de conhecimento. Em Daimon, normalmente, quando a gente vai, né, o narrador vai atribuir a experiência, ele faz isso como se essa experiência fosse uma nota. Então, ele vai lançar uma nota, normalmente essa nota varia de 0 a 10 pontos, tá? De acordo com alguns critérios. Então, vamos ver agora os critérios que são utilizados, né? Que são indicados pelo manual Daimon, né? Para que o narrador utilize como parâmetros na hora de atribuir essa nota, tá certo? Então, essa normalmente é ao final de cada aventura, não necessariamente de cada sessão de jogo, porque às vezes você jogou ali 3, 4 horas, mas a aventura não terminou, a aventura ficou empendurada para outro dia. Então, você não é obrigado a cada sessão de jogo, narrador, atribuir a experiência. Não é obrigado. Você pode, se você quiser, mas não é obrigatório. O obrigatório, assim, né? Digamos assim, obrigatório não, o recomendável é que você dê experiência a cada final de aventura. Ou seja, a história terminou, o objetivo principal foi concluído, o grupo, né, conseguiu o objetivo, conseguiu resolver, né, o problema proposto pelo narrador. Aí sim, nesse caso, você deve atribuir a experiência, né? E essa experiência, normalmente, ela deve ser atribuída levando em consideração 5 conceitos. Para cada conceito, você vai atribuir uma pontuação que varia de 0 a 2 pontos para cada pergunta, tá? Então, são 5 perguntazinhas, 5 conceitos que você deve avaliar, cada um variando de 0 a 2 pontos. 5 vezes 2 vai dar 10 pontos no máximo no final. O máximo de pontos que se deve dar a um grupo, a um personagem por aventura é 10 pontos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro critério, né? Primeiro, o jogador, ele fez um bom roleplay, ou seja, ele fez uma boa campanha, ele fez uma boa interpretação do personagem, ele conseguiu se inserir na história, ele conseguiu dar vida ao personagem que ele criou, fazer esse personagem interagir com o ambiente ao seu redor. Se essa resposta for positiva, ele vai ganhar experiência por isso. Quanto ele vai ganhar de experiência? Depende de quão bom narrador você avaliar que foi o roleplay dele. Se você achar que foi excelente, maravilhoso, 2 pontos. Se você achar que foi muito bom, 1,5 ponto. Se você achar que foi na média, foi bom, 1 ponto, né? Mais ou menos, meio ponto, e por aí vai, tá certo? Então, dependendo da avaliação que você der, você vai atribuir para ele uma nota de 0 a 2 pontos, tá? Pelo roleplay que ele fez. Segundo critério, o jogador colaborou para a união do grupo, e aí, mais uma vez, você vai avaliar e atribuir o ponto de acordo com se ele colaborou e o quanto ele colaborou, né, para a união desse grupo, né? Colaborar para a união do grupo é muito mais do que simplesmente acompanhar o grupo, né? Tem jogador que pensa, mas eu fui com o grupo, para onde o grupo foi. Mas você precisa fazer mais do que simplesmente acompanhar o grupo para colaborar com a união do grupo. Você precisa estar sempre motivando, sempre impulsionando os membros do grupo, sempre fazendo com que as pessoas daquele grupo se sintam satisfeitas por estarem ali no grupo, né? Então, colaborar para a união do grupo é bem mais do que simplesmente acompanhar o grupo, tá? Lógico que acompanhar o grupo já é o começo, né? Então, se o jogador ele colaborou para a união do grupo de forma mediana, ele ganhou 1 ponto. Se ele colaborou de forma definitiva, foi extremamente importante a colaboração dele, aí ele pode chegar até 2 pontos, de acordo com a análise do narrador. Terceiro critério, os objetivos da aventura foram atingidos, né? Então, quais eram os objetivos da aventura? Eu tinha que capturar um demônio que estava atacando uma cidadela, consegui encontrar a criatura, consegui dominá-la, consegui aprisioná-la, consegui salvar as pessoas da cidadela. Então, se os objetivos da minha aventura todos foram atingidos, eu ganho os 2 pontos. Se a maioria foi atingida, eu ganho 1 ponto, né? E aí o narrador vai avaliando de acordo com o bom senso dele.
Quarto critério, o personagem ou jogador aprendeu alguma coisa, e aqui o narrador tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse aprendizado, né, pode ser muito relativizado pelo o jogador. O jogador pode ficar inventando, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Não, você tem que ser bem específico, né? Ao determinar se aquele aprendizado foi realmente um aprendizado real da aventura, se realmente veio de algo que aconteceu na aventura, né? E não assim mera enrolação do jogador para poder ganhar uns pontinhos de experiência a mais. E quinto critério, né, quinto tópico, o personagem, ele foi heróico, ele cometeu, ele praticou atos heróicos, né, ele tentou salvar pessoas, ele fez ações, né, heróicas, se isso for positivo, e dependendo do quão heróico ele foi, do quão ele colocou a vida dele em risco, aí ele vai ganhar também, até no máximo, 2 pontos. No final, você soma, né, a quantidade de pontuação que aquele jogador ele conseguiu, né, durante o roleplay, e aí você atribui para ele uma pontuação, né? Então, ó, você ganhou 6 pontos, você ganhou 8 pontos, né? Uma nota 0, evidentemente, seria até praticamente aqui inviável, o cara tem que ser muito ruim mesmo para poder tirar um 0, né? Seria uma atuação muito fraca, né, num quesito. Então, o ideal é que, normalmente, nos quesitos, esse valor seja 1 ou 2 pontos, 1 ou 2 pontos. Na somatória total, quando fechar, tá, você deve se certificar de que ninguém ganhe menos de 3 pontos e nem mais de 10 pontos, tá? Então, o ideal mesmo assim, né, o interessante é que varie entre 3 e 7 pontos, porque ninguém é perfeito, né? Mas também ninguém é tão imperfeito ao ponto de tirar menos de 3 pontos de experiência numa aventura, né? Quer dizer, o cara faltou a aventura todinha, ele não estava vindo, o que foi que aconteceu, tá? Então, o ideal é que fique entre 3 e 7 pontos. Quando cada personagem atingir determinado número de pontos de experiência, ele passa para o próximo nível. Qual é esse ponto? Existe a tabela, né, no manual, que você pode olhar lá, e nessa tabela vem dizendo, né, passar do nível 1 para o nível 2, 15 pontos, do nível 2 para o nível 3, né, tantos pontos, e aí você precisa somar aquela quantidade de pontos para você poder subir de nível, tá? Quando você sobe de nível, evidentemente, você recebe vários benefícios, atributos, aprimoramentos, perícias, tá? No final tem a tabela aqui, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo a tabela, né, de avanço de nível, para que você possa saber quais os benefícios que você ganha cada vez que você sobe de nível. Bom, definindo então o que seria nível, né? As criaturas sobrenaturais, como demônios, anjos e vampiros, quando elas sobem de nível, né, que são cada uma das etapas evolutivas do personagem, elas sobem de uma forma diferente dos humanos. Os humanos, eles sobem de nível por aprendizado, né? Por experiência de vida, né? Já as criaturas sobrenaturais, anjos, demônios e vampiros, elas sobem de nível por tempo de vida, por idade avançada, tá? Então, cuidado, que esse próprio conceito de nível, ele é um conceito muito humano, muito ligado ao ser humano, né? Muitos autores e muitos narradores nem gostam de utilizar o conceito de nível para as criaturas sobrenaturais. Eles nem gostam de dizer que as criaturas sobrenaturais estão subindo de nível, tá? Aqui a gente vai utilizar o termo nível, mas sempre lembrando essa ressalva, né? Para os seres humanos, nível significa aprendizado, evolução. Para as criaturas sobrenaturais, significa apenas o passar do tempo. O tempo está correndo, o tempo está avançando, tá bom? Outra coisa aqui interessante, né, é que quando você sobe de nível, né, você ganha 10 pontos de perícia,
você recebe um ponto de foco e um ponto de magia, caso você seja um personagem que domina a magia, né? Já no método, isso no método de avanço de idade, né? Para o avanço de idade, você vai ganhar os 10 pontos de perícia, um ponto de foco e um ponto de magia. Se fosse o avanço de nível, que é o método mundano, né? Você apenas ganharia os 25 pontos de perícia, tá certo? Se você for um personagem que não usa magia, já que você não vai ganhar pontos de foco e nem pontos de magia, você ganha os 25 pontos de experiência. Vamos fazer uma observação agora aqui, ó. A cada 10 anos, sem aventura, né, depois da criação do seu personagem, ele obrigatoriamente tem que aumentar um nível. Então, vamos imaginar que você criou o personagem hoje, ele tinha 15 anos. Aí ele se meteu numa aventura lá e tudo. Aí, quando você vai narrar uma segunda aventura com esses mesmos personagens, você diz para o jogador, olha, Pedrinho, o teu personagem agora tem 25 anos, e passou 10 anos desde a última aventura que ele viveu. Então, automaticamente, como se passou 10 anos, né, do personagem, automaticamente você vai ter que fazer com que esse personagem suba para o nível posterior, ele vai ter que ganhar um nível. Se ele estava no nível, quando ele tinha 15 anos, ele estava no nível 1, aos 25 anos ele tem que voltar pelo menos no nível 2. Isso é uma indicativa de que ele não passou esses 10 anos da vida dele tricotando, né, pessoal? Ele passou esses 10 anos da vida dele fazendo alguma coisa, vivendo aventuras, vivendo experiências. Então, esse tempo que ele passou, mesmo sem haver aventura, ele tem que ser contabilizado. Então, cuidado quando for aumentar a idade dos personagens, tá? Para também acrescentar os níveis correspondentes. A medida de um nível a mais para cada 10 anos sem aventura. E o nível máximo que um personagem humano pode chegar é o 15º nível, tá? Esses níveis não estão relacionados, gente, com os graus das ordens de magia, tá? Então, um personagem que está no 15º nível e é um mago, não necessariamente está no 15º nível da ordem de magia que ele pratica, não, que ele frequenta, não. 15º nível de experiência, de evolução de experiência, não de evolução de magia. Evolução de magia, né, ela já vai depender de outros quesitozinhos aí. Para uma pessoa, um ser humano, ele subir acima do 15º nível é quase que impossível. Não vamos dizer que é impossível, porque no RPG nada é impossível, né, gente? Mas, assim, ele precisa contar com uma ajudazinha. Por exemplo, pode ser um pacto, né? Pode ser um pacto com uma entidade, pode ser magia, tá certo? Mas, assim, meramente por esforço próprio, ou idade avançada, né? Meramente por esforço próprio, não dá para ele subir de nível, tá? O avanço de nível, como eu falei anterior, ele pode ser feito por 2 métodos. O método místico e o método mundano. Em ambos os métodos, né, o personagem vai ganhar 1 ponto de vida por nível. Aumenta um nível, ele aumenta 1 ponto de vida. E 1 ponto de aprimoramento a cada 3 níveis. Então, somente de 3 em 3 níveis é que ele vai ganhar 1 ponto de aprimoramento. O método místico, ele é usado apenas por magos. Adiciona 10 pontos de perícia, 1 ponto de foco e 1 ponto de magia ao que já ganhou no método mundano, tá certo? Né? Agora, outra coisa, quando o método mundano ele é utilizado para personagens que não utilizam magia, você, em vez de 10 pontos de magia, você acrescenta 25, tá? Então, se o cara utiliza magia, ele ganha 10 pontos de perícia. Se ele não utiliza magia, para compensar, né, que ele não vai ganhar nem focos, nem pontos de magia, ele ganha mais 15 pontos de perícia. A cada 10 anos de aventura, ele vai ganhar mais um nível. Tudo bem? Então, vamos avançar. O que eu ganho realmente com isto, né? Por que é tão importante a experiência, né? O que eu vou realmente, jogador, vou lucrar com a experiência. Primeiramente, né, os pontos de atributo. O personagem ele adquire 1 ponto extra para colocar em qualquer um dos atributos, tá? Então, quando ele evolui, ele pode acrescentar 1 ponto em qualquer atributo. Vamos supor que ele tem força 10, ele pode aumentar a força para 11, ou pode aumentar a constituição para 12, ou pode, né,
colocar a inteligência para 13, tá? Ele ganha 1 ponto para gastar em qualquer um dos atributos. Aí, a gente tem que levar em consideração o quê, né? Que os valores dos atributos, eles podem atingir valores maiores do que 18, deste modo. Então, se o personagem já tinha 18 no atributo, agora ele pode chegar a 19, a 20. Isso não seria possível na criação de personagem, onde o maior valor inicial de um personagem é 18. Mas aqui já não é mais um personagem inicial, é um personagem evoluído. Então, ele pode sim aumentar. Outra regra muito importante é que ele não pode aumentar o mesmo atributo 2 vezes consecutivo. Então, vamos ver, a Maria evolui agora. Aí ela resolve gastar o ponto de atributo dela em carisma. Aí ela evolui de novo. Na segunda vez que ela evoluir, ela quer gastar de novo em carisma. Não pode. Ela vai ter que gastar em outra coisa. Aí vamos supor, ela gasta em constituição. Quando ela evoluir a terceira vez, se ela quiser de novo gastar em carisma, agora ela pode, porque agora já não é mais consecutivo. Tá entendendo? Então, só pode aumentar o atributo, não pode aumentar o mesmo atributo 2 vezes consecutiva. Tá? Aumenta uma vez, aí tem que aumentar outra coisa depois, volta para ele de novo. Não pode, para evitar, né, aqueles jogadores apelão que vão ficar bombando só uma característica e lá na frente vão se sentir prejudicados porque deixaram as outras características fracas demais, tá bom? Outra coisa, né, que os pontos de atributo, quando eles são alocados dessa maneira, eles aumentam tanto na forma humana quanto na forma demoníaca. Então, vamos supor que eu tenho um personagem que ele tem as duas formas, né, a forma humana e tem uma forma alternativa. Se ele aumentou a força da forma humana, automaticamente a força da forma demoníaca também será aumentada, tá? Mas os bônus decorrentes de poderes demoníacos não são influenciados. Então, se eu tenho um bônus que dá mais 2 na força, ele não vai passar a dar mais 3 por causa que eu aumentei a minha força, não, ele vai continuar dando o mesmo bônus que ele dava antes de eu aumentar a minha força. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Vamos lá. Pontos de perícia. Os pontos de perícia, eles podem ser distribuídos em qualquer perícia. Você já tem a perícia, você pode utilizar eles para aumentar aquela perícia, ou você pode utilizar ele para alcançar uma nova perícia. Se você vai colocar numa perícia que já tem, que já possui, o mínimo que você pode botar é 5 e o máximo é 10 pontos por perícia escolhida. Você não pode aumentar nenhuma perícia mais do que 10 pontos por vez de evolução. Caso seja uma perícia nova, que você ainda não tenha na ficha, você deve gastar pelo menos 10 pontos para comprá-la, tá certo? Então, repetindo, já tem a perícia, pode aumentar no mínimo 5, no máximo 10. Não tem a perícia ainda, tem que gastar no mínimo 10 para poder adquiri-la. Tá ok? Tudo bem? Falando agora sobre pontos de magia e pontos de focos. Se você for um mago, né? Para poder aumentar os seus pontos de magia, os seus pontos de foco e assim desenvolver as suas relações arcanas, você vai ganhar 1 ponto de magia e 1 ponto de foco cada vez que você subir de nível. Então, cada vez que você subir de nível, você já ganha automaticamente 1 ponto para gastar em pontos de para gastar em focos e 1 ponto de magia. Existe apenas um problema com relação aos pontos extras de foco. Para aumentar um caminho de magia, o mago ele deve encontrar um professor que se dispõe a ensiná-lo. Vamos supor que ele tem 3 no caminho fogo. Aí ele quer aumentar para 4. Ele precisa ter um mestre que ensine ele. Esse mestre ele tem que ter 4 ou mais. Se ele não tiver o mestre, mesmo que ele disponha dos recursos, ele não vai conseguir aprender o novo círculo, tá? O novo caminho. Então, isso é uma condição, né? Que tem que ser respeitada pelos personagens magos. Falando agora sobre aprimoramentos. Os aprimoramentos, como a gente viu, eles já não são tão fáceis de adquirir quanto as outras, os atributos e as perícias. Para você conseguir um novo aprimoramento, é 1 a cada 3 níveis,
tá? Então, você evoluiu agora, você tem que esperar mais 3 dias para você poder ganhar outro aprimoramento, tá? Esses aprimoramentos, né, normalmente, eles surgem com a criação do personagem, eles estão muito ligados à criação do personagem. E eles são, assim, tão importantes para a trama que é necessário que eles sejam dados com certo cuidado, porque senão os personagens acabam se tornando poderosos demais, né? Acabam se tornando muito fortes, tá? Isso, claro, gente, se você estiver narrando uma campanha bem realista, bem na pegada do cenário de trevas RPG. Se você já estiver jogando anime RPG, estiver jogando super RPG, né? Aí você já pode ser um pouquinho mais pródigo, né? Pode ser um pouquinho mais generoso com os aprimoramentos, tá? Alguns narradores, eles resolvem não respeitar essa questão do aprimoramento, os 3 níveis. Ah, vou dar aprimoramento todo nível quando evoluir. Você pode fazer isso por sua conta e risco, mas depois, por favor, pelo amor de Deus, não vai sair por aí dizendo que o sistema é desbalanceado, não vai sair por aí dizendo que o sistema não funciona direito, é você que não está respeitando as regras do sistema, tá ok? Então você tem liberdade, mas a liberdade ela traz consequência. Vai desrespeitar as regras do sistema? Beleza, narrador, regra de ouro, você pode, mas isso vai ter consequências, né? Lá na frente vai ter consequência. Uma das consequências é a sua mesa ficar muito poderosa. Quando as festas vai ter seres humanos matando anjo com um peteleco. Isso não é o objetivo do cenário de trevas, né? Então, cuidado, tá? Com as experiências, muito cuidado. Mas, às vezes, né, a experiência também, ela pode ser dada não apenas em forma de pontos para gastar no personagem, né? Como experiência, você pode ganhar outros tipos de prêmios, tá? Então, vamos falar agora sobre outros possíveis prêmios que você pode adquirir como forma de experiência no sistema DAI. Bom, vamos começar por tesouros. Tesouro, né? Todo herói, normalmente, quando ele sai numa aventura, seja lá uma aventura medieval, uma aventura sobrenatural, uma aventura gótica, ele sai para conseguir alguma coisa, né? Para obter algum tesouro, né? Tesouro, nome elegante para dinheiro, né, gente? Então, o personagem ele pode acabar no final da aventura ganhando muito dinheiro como pagamento por uma missão. Ele pode, sei lá, ganhar muito dinheiro porque ele acabou roubando uma sociedade secreta, né? Ele acabou conseguindo extorquir dinheiro de alguma instituição criminosa, né? Então, o tesouro ele é também um tipo de experiência que alguns jogadores, inclusive, adoram ganhar, né, no final de uma aventura. Ele pode ganhar títulos místicos, né? Há ordens que, em troca de determinadas ações, em troca de determinadas objetivos, ela vai auferir títulos para o PC, né, para o jogador. Aquele jogador cumprir determinada missão, ele vai ser promovido, ele vai receber, vai subir de nível dentro da ordem, ele vai receber um título místico, tá? Então, uma condecoração. Então, esse tipo de coisa também é muito legal no final da campanha. Você pode também atribuir um título mítico, né, para que aquele jogador se anime e diga, agora eu sou fulano de tal, da ordem tal, né? Agora eu tenho status, agora eu sou reconhecido, né? Dinheiro não é tudo, né? Às vezes o que o jogador quer é reconhecimento. Ele também pode conseguir poder. De que forma? Através de pactos, né? Então, no final da campanha, ele faz um pacto com uma entidade, um demônio, um anjo, né? Então, ele vai conseguir poder, ele vai conseguir moeda de barganha com o sobrenatural para futuras campanhas. Então, muitos narradores eles optam para dar como experiência isso, né? Um pacto, um demônio vai ficar te devendo um favor, um anjo vai ficar te devendo um favor. Então, quer dizer, isso é muito interessante. Claro, narrador, que isso tem que estar atrelado ao enredo da aventura, né? Você não pode simplesmente do nada materializar lá um ser sobrenatural e dizer, vamos fazer um pacto com o PC, não. O PC tem que conquistar aquilo dentro da aventura, com a inteligência dele, com a sagacidade dele, com as ações dele. E aí, no final da aventura,
pá, além da experiência, ele ganha também, né, como experiência, esse pacto, esse poder extra que vai ajudar ele a resolver novas aventuras e vai fazer com que o jogador fique muito orgulhoso de jogar mais vezes com aquele personagem. Conhecimento. No mundo de Daimon, né, no mundo de Trevas RPG, que é o cenário oficial de Daimon, e eu acho que em tudo na vida e em qualquer RPG, uma das coisas mais legais de se ganhar é o conhecimento, né? Então, o conhecimento ele também pode ser dado como um prêmio, né? Ele pode ser dado como um resultado, né? Da experiência do personagem. À medida que o personagem vai evoluindo, ele vai ganhando conhecimento. Então, eu estou numa aventura que é sobre vampiros. No final da aventura, o narrador pode chegar e dizer: olha, agora você tem perícia, conhecimento sobre vampiros, você tem perícia, conhecimento sobre determinado raça de vampiro. Isso aí vai ajudar muito aquele jogador quando ele tiver futuramente jogando uma outra campanha, né, que envolva aquele mesmo tipo de criatura. É claro que cabe ao mestre adicionar, né, seitas, criaturas, pessoas e fatos, né, que tornem cada mundo onde se narra único e diferente. E dependendo desse mundo, é claro que também o conhecimento vai mudar. E em muito mundos fictícios, às vezes você tem um determinado conhecimento, pode ser, né, pode ser sim a diferença entre a vida e a morte. Então, gente, basicamente isso que eu tinha para falar sobre a experiência, né? O sistema de experiência de Daimon é bem simples, bem desenrolado, tá? Bem fácil de utilizar. Às vezes, no entanto, o narrador, principalmente, ele precisa criar personagens que já estejam no nível elevado de experiência, que são os NPC, né? E aí, para isso, ele pode utilizar, ele pode abrir mão da chamada tabela de avanço de nível, que é essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui no canto. Então, você vê aqui que nessa tabela, né, aqui você tem a quantidade de experiência na primeira linha, quantidade de experiência necessária para cada nível, para subir de nível, ó. Para ir do nível 0 para o nível 1, você não precisa gastar experiência, né, porque já é a pontuação inicial. Do 1 para o 2, 5 pontos. Do 2 para o 3, 15 pontos. Do 3 para o 4, 30 pontos. E assim sucessivamente. Cada vez que você sobe de nível, né, você ganha mais um ponto de vida, mais um PV, ó. Então, no nível 1, você teria aqui mais um PV, que é por nível. No nível 2, mais 2. No nível 3, mais 3. Observe, né, que você começa no nível 0. Se você começa no nível 0, né? Então, a quantidade de PVs extra é igual ao nível, né? Nível 1, mais 1. Nível 2, mais 2. Nível 3, mais 3. Então, lembrando a regra de PVs, né? Como é que eu calculo PVs? Eu calculo PVs, força mais constituição, divido por 2 e arredondo para o maior. E adiciono o nível. Então, aqui já é dizendo quanto... Então, se eu quero fazer um personagem, um NPC que esteja no nível 7, então, vou somar lá a pontuação inicial dele e acrescentar mais 7, tá? Mais 7 pontos de vida. Atributos. Os atributos iniciais são 100. Se você vai começar no nível 0, você tem 100 pontos para gastar entre os 8 atributos, né? Força, constituição, destreza, agilidade, inteligência, percepção, carisma e força de vontade. Então, você vai gastar 100 atributos entre esses 8, 100 pontos entre esses 8 atributos, lembrando que é bom que fique entre 10 e 18. 18 é o máximo que uma pessoa comum, né, um ser humano pode ter, e 10 é o mínimo que ela deve ter para ser uma pessoa normal, né, para não ter nenhuma deficiência, tá? Naquele atributo. Então, se eu não vou começar no nível 0, vou começar no nível 1, 2, 3, eu acrescento o valor do nível aos pontos de atributo. Então, no nível 1, eu tenho 101 pontos. No nível 2, 102. No nível 3, 103. Observe que, ó, é o somatório dos 100 iniciais mais o valor do nível.
100 mais 1, 101. 100 mais 2 do nível, 102. 100 mais 3 do nível, 103. E assim sucessivamente. Se eu quiser começar com um personagem já no nível 10, ele vai começar com 110 pontos de personagem. Essa tabela aqui, gente, mais voltada para o cenário de trevas, viu? Se já for cenário de anime RPG ou outros cenários, esses valores aqui, eles podem dar uma variada, podem dar uma modificada. Mas como o Daimon é por si, né, um sistema muito realista, a gente está trabalhando em cima da ideia de sistema mais realista possível, tá? Pontos de aprimoramento, né? Existe o valor inicial, que aí o narrador ele determina, né? O máximo é 5, né? 5 pontos de aprimoramento, mas ele pode escolher dar só 3, né? Só 4, mas o máximo é 5, tá? Então, você tem no nível 0 o valor inicial, pode chegar até 5, dependendo da campanha que você queira narrar. E no nível 1 ainda é o valor inicial também. Aí observe aqui a tabela, né, que o nível 2, 3 e 4 aumenta apenas 1, né? Não é cada um deles mais 1, não, é apenas 1. Por quê? Porque lembra que ele aumenta a cada 3 e 3 números? Se você olhar a tabela, ó, a cada 3 e 3 valor é que ele muda. Ó, 3 níveis 1, ó, 2, né? Então, não é que eu vou botar mais 2 no quinto, mais 2 no sexto, mais 2 no sétimo. Não, não é isso. É que tanto no quinto, no sexto ou no sétimo, se eu quiser começar em qualquer um deles, eu vou ganhar apenas mais 2, tá? Somente quando eu chegar no nono é que eu vou poder aumentar mais 1 e aí vai ficar mais 3, tá? Então, cuidado com o aprimoramento, que ele só aumenta a cada 3 níveis. Ponto de perícia, existe o valor inicial, né? Que mais uma vez você vai utilizar a idade vezes 10, mais a inteligência vezes 5 para calcular os pontos iniciais de perícia, né? E aí o que vai acontecer? No nível 0 e 1 é só o valor inicial. Esse valor inicial, dependendo da idade, ele pode, e da inteligência da pessoa, ele pode ir de 250 a 500, não pode ultrapassar 500 pontos de experiência o personagem inicial, né? Mas já no nível 2, ó, ele ganha mais 25. No nível 3, ele ganha mais 25, vai ficar mais 50. Então, veja, está sempre aumentando mais 25. Então, a cada nível, quando ele evoluir, ele vai ganhando mais 25. Se eu já quiser começar com um personagem no nível 9, eu vou ter que calcular a pontuação inicial dele, de perícia, e adicionar, no nível 9, adicionar mais 200 pontos. Vamos supor que ele tenha inteligência 10, né? 10 vezes 5, 50. E ele tenha 30 anos, 350. Então, 350 mais os 200 aqui, né? Ele já começaria com 550 pontos de experiência no nível 9. Tá? Então, é assim que a gente cria personagens de níveis mais evoluídos. Agora, se esse personagem for um mago, bom, se ele for um mago, você tem pontos de magia e pontos de focos também a considerar. Você tem o valor inicial, que vai depender de quanto ele pagou, né? Porque ele vai ter que comprar o aprimoramento pontos de magia e o aprimoramento pontos de focos, e cada um desses aprimoramentos vai dar uma quantidade de pontos de magia e uma quantidade de pontos de foco correspondente à quantidade de pontos que ele gastou, né? Então, tem o valor inicial, você gastou ali o valor inicial, vamos supor, você tem 5 pontos de magia e você tem 4 pontos de foco, né, para gastar aqui. Beleza. Aí você subiu para o nível 1, não aumenta. No nível 2, aí sim você já aumenta mais 1 de foco e mais 1 de magia. E toda vida que você subir de nível, você vai aumentando mais 1 de foco, mais 1 de magia. Suponha que você já quer começar uma campanha onde o mago já está no 6º nível. Então, além do valor inicial que ele vai comprar, que ele vai adquirir através dos pontos que ele gastar no aprimoramento ponto de magia e no aprimoramento foco, ele vai ganhar, por estar no nível 6, ele vai ganhar mais 5 pontos de magia e mais 5 pontos de foco. Beleza? Tudo bem? Ó, os PVs.
os atributos, os pontos de aprimoramento, de perícia, de magia e de foco, nessa tabela estão acumulados, nessa observaçãozinha aqui embaixo, ó, estão acumulados. Então, aqui, ó, não é mais, né, não é que ele vai ganhar mais, não é que ele vai ganhar aqui mais 9, não, já tinha mais 8 aqui, com mais um, mais 9. Viu? Cuidado, porque muita gente erra na hora de ler a tabela. Acha que vou acrescentar mais 9. Não. Você vai acrescentar mais 9 se você pular do nível 1 direto para o 10. Se você vai pular do nível 1 direto para o 10, aí você acrescenta mais 9. Se você vai passar do nível 9 direto para o nível 10, ó, você acrescenta só mais 1. Tá? Cuidado, porque senão isso vai acabar criando seres extremamente poderosos, você vai ficar, meu Deus, o sistema não funciona, o sistema tá bugado. Não é o sistema que não funciona, né? Você que está fazendo a leitura incorreta da tabela, tá? Se você aprender a ler essa tabela direitinho, você vai ser capaz de fazer anjos, demônios, vampiros com qualquer nível de experiência, inclusive inquisidores, né? Caçadores também, com qualquer nível de experiência, numa boa, sem nenhum problema. Não estou querendo dizer com isso que o sistema é perfeito, nenhum sistema de RPG é perfeito, é uma emulação, é uma imitação da realidade. Todo sistema ele tem falhas, tá? Mas o sistema Daimon é um sistema muito legal, apesar das possíveis falhas que possa ter, nada que interfira, né? Ele é um sistema bem consistente e que vai te permitir narrar histórias incríveis de terror sobrenatural e de vários outros sistemas também. Afinal de contas, Daimon ele é um sistema genérico que pode ser utilizado para qualquer tipo de campanha que você quiser narrar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado, né, do nosso vídeo hoje. Tá certo? Eu vou continuar nos próximos vídeos falando a respeito de magia no sistema Daimon. Então, se você quer aprender sobre magia, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se já é inscrito, vai lá dar uma olhadinha se o sininho tá ativado. E, por favor, curte, compartilha, coloca suas opiniões aí embaixo, diz o que você achou da regra de experiência em Daimon. Se eu esqueci de alguma coisa importante, coloca aí embaixo também, para a gente poder ficar antenado, ficar por dentro de tudo a respeito desse sistema incrível. Então, no mais é isso. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.